Salve, salve família, agora sim, deixa eu ajeitar aqui. Salve, 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 quartou! Salve, salve, Landantas, muito obrigado aí por seguir a Caverna do Morcego. Seja muito bem-vindo, camarada. Cê é louco, hoje a gente já começou como? Nossa, na empolgação, família, na empolgação. Ó, o som veio atrasado. Salve, salve também pra VSS Alves. Sejam bem-vindos todos. Olá, primeira vez no chat, que honra. Salve, salve, Tabacas. Salve, salve aí, camarada Snipes, que eu vi presente. Estamos aqui para mais uma live, né? Eu sempre começo abrindo o tema, porque a galera do YouTube vai ver depois, tá ligado? Hoje a gente vai para mais uma live aí, falando sobre Angela Davis e discutindo o livro Estarão as Prisões Obsoletas, que está disponível em PDF. Para a galera da live aí, já já aparece no chat, alguma hora aparece aí, já já eu comento aí. E... Salve, salve, camarada Amanda, que honra ter você aqui, camarada. E pra galera do YouTube, tá na descrição o link do Drive, tá, família? Sejam todos muito bem-vindos. Enfim, primeiramente eu vou explicar porque a live tá acontecendo 2 horas, especialmente, né? Já é a segunda live que eu acabo mudando o horário, né? Mas eu não sei se vocês viram, vai ter a caravana da pré-candidatura do Léo Pericles e a apresentação do livro do Che. E também vai ter a apresentação do livro do Douglas Barros sobre Hegel. E vai acontecer tudo hoje no mesmo lugar, em horários diferentes. Portanto, não consigo fazer essa live mais tarde. Mil perdões. Eu sei que tem uma galera que já tinha se programado, tipo, vai ser toda quarta 8 horas e tal. Desculpa mesmo, desculpa mesmo. Mas eu venho com boas novas, família. Venho com boas novas também, não é só coisa ruim. Mas, um camarada, ele comprou pra mim o Filosofia do Direito, né? E que, né, o mais barato é a primeira edição, porque saíram edições novas e tal. Ontem eu tive a oportunidade de trocar uma ideia com o professor Alisson Lascaro e a gente vai receber um novo livro aí. Inclusive, eu vou pegar algumas aulas do professor Alisson Lascaro sobre Hegel e Marx para trabalhar melhor quando eu for trabalhar com vocês, tá, família? Então, o que acontece é isso, vai ter uma melhora aí nas próximas leituras, entendeu? Vai ter um conteúdo a mais, vai ter uma preparação, não vai ser mais tão jogado, entendeu? Então é isso. É o Leozinho, vou lá conhecer ele pessoalmente. Inclusive tem, e aí já fazendo aquele merchan, né? Tem episódio do podcast com ele. Tem episódio do podcast com ele, brabíssimo. Eu vou dar só aquele RTzinho nas postagens do Twitter, família. Enfim, porque o Twitter, ele... Nossa, uma galera do RT, cê é louco. Brigadão, família, cê é louco, vocês é brabo. Cadê? Cliquei errado. Porque senão a sede tá complicada, tá ligado, família? Não sei se vocês repararam, mas tá difícil. Entramos... Aqui, postei aqui. Aqui agora no Instagram, né? Podcast com ele muito bom. Ouvi, noite muito bom, ouvi esses dias. Pô, camarada, que da hora, que honra. Fico feliz com isso. Cadê? Entramos. Isso. Inclusive, já vou aqui falar, porque eu terminei de preparar o roteiro do primeiro episódio, que vai abrir a temporada desse ano. A gente vai, então, ter um próximo episódio com o professor Emanuel da Flon, falando sobre Milton Santos e como que é o nome? E o livro, né, Por uma Outra Globalização. Então a gente vai discutir umas coisas bem interessantes que o professor da Flon compartilha com a gente. E logo depois a gente começa, então, a abertura da nova série que vai ser lançada. Não vai ser um episódio tão grande esse outro episódio, vai ser um episódio pequeno, mas a gente vai abrir todas as temáticas que tenderão a ser trabalhadas, né? Muita coisa pra caralho, mas já tá pronto. Eu escrevi tudo, arrumei, roteirizei, verifiquei, confirmei, enfim, revisei, já tá tudo certinho, consegui fazer isso daí hoje. E é isso, vai dar bom. Pra você que ainda não segue, a gente tá nas redes sociais em @morcego_, Marcos_, seja no Insta, seja no Twitter, a gente tá em todas essas plataformas. Enquanto eu vou falando aqui, eu vou dando essa abertura, eu vou compartilhar aqui o link do Drive, família, só pra galera que ainda não tem conseguir pegar, tá? Vou ensinar vocês, inclusive, porque como tem gente que seguiu agora aqui, ó, comando Drive e o Drive já aparece e aí você tem acesso ao Drive de todas as leituras que a gente já fez, aqui estamos fazendo as que vão ser feitas, né? Por exemplo, às terças-feiras nós estamos aqui neste mesmo projeto aqui, trocando uma ideia sobre o livro Quilombos, Resistência ao Escravismo. Ele tava aqui, onde eu coloquei ele? Cadê o livro? Eita. Ele caiu. Tá estranhando. Esse livro aqui. E a gente entrou numa discussão sobre a geografia dos quilombos e tal. A gente disponibilizou um link, por exemplo, que tá no Mega,
que é um link que contém todo um estudo sobre vários quilombos, incluindo Palmares, mas muitos outros. Então, a gente optou por essa plataforma para tornar isso daí mais dinâmico e tal, e facilitar o acesso de vocês a outros conteúdos que agregam e que a gente pode somar. Então, tem conteúdo que uma galera me enviou, como esse, por exemplo, de Palmares, me enviaram e falaram: pô, Marcos, eu vi que você perguntou lá na live, tá aí. Então, a gente tenta disponibilizar para geral, porque, enfim, né, não vai ficar imprimindo, não vai ficar pagando por impressão, não vai ficar fazendo essas coisas, né? Tem tudo aí pra nós. Além disso, se você curtiu o projeto, quer apoiar de alguma forma, a gente tem o apoia.se/cavernamorcego e o Pix, mpbl97531@gmail.com, e o QR Code aqui é o QR Code do Pix, se você quiser fortalecer. Também queria lembrar que a Feira de Livros da Unesp ainda está rolando, vai até o dia 8, tem mais 4 dias para comprar e os livros estão até com 50% de desconto. Recomendo olhar as editoras, porque tem editoras, se não me engano, a Expressão Popular, por exemplo, ela colocou em alguns livros até 70%, tá? Alguns livros estão com mais do que 50% de desconto. Não percam essa oportunidade, já falei na live de ontem, o preço dos livros está caro. Está caro. E, enfim, como vocês estão vendo, minha rotina tá uma doideira, então eu não sei qual vai ser, como eu vou conseguir colocar a frequência de lives, por enquanto vai ficar só terça e quarta, tá, família? Porque, tipo, quinta eu tenho aula à tarde, sexta eu tenho aula à tarde. De manhã não dá pra fazer, porque eu tenho que estudar e ir pra faculdade, e aí depende do horário que eu consigo voltar pra casa pra conseguir fazer a live, depende de não estar muito cansado. Sábado, que seria outro dia, esse sábado, por exemplo, vai ter o evento tanto da Boitempo, que deve acabar umas 4 horas, e aí depois eu vou pra Autonomia Literária, que também vai ter evento na Autonomia Literária, que começa às 4 horas e vai, enfim, até deve ir até umas 10 lá. E, além disso, eu acabei de receber uma mensagem da professora Juliana Magalhães e eu tô tipo, ai que da hora, vai rolar live com ela, família, eu queria falar isso. Eu gosto muito dela, ontem tive a oportunidade de ver ela falar a primeira vez, fantástica. O que eu tava falando? Até me perdi aqui, família, eu me desconcentrei total, desculpa. O que eu tava falando, família? Falei da Feira de Livros, tá, Boitempo e Autonomia Literária, e aí domingo, pode ser que domingo role live, se eu não estiver cansado vai rolar live domingo. Então é isso. Tá realmente assim, mano, tá uma correria, eu tô tendo 2 pesquisas e tô atrasado em uma já, entendeu? Então tá complicado. Mas é isso. Hoje a gente começa aí a leitura do capítulo sobre o complexo industrial prisional da Angela Davis. Mas antes eu queria mostrar um negócio que eu ganhei pra vocês. Uma galera já conheceu, uma galera que me viu presencialmente, que é isso daqui. Não é o símbolo do Brasil, quer dizer, é no mesmo formato, mas não é. Também não é algo tipo pra você socar alguém ou furar alguém, mas pelo visto também serve. Mas não é esse o objetivo disso daqui. Isso daqui é um anel de dedo pra marcar página. Não pra marcar pra deixar a página marcada, mas enquanto você faz leitura. Geralmente, quando a gente vai segurar um livro, né, a gente tem que ficar com o dedão aqui no meio, pá, não sei o que, você tem que virar pra um lado, virar pro outro, enfim. Tem todas essas questões. Brasil paralelo. Tem todas. Eu nunca mais vou usar isso daqui, velho. Putz. Enfim, tem todas essas questões de ser desconfortáveis, né? Não, de fato, toda vez que eu olho eu falo, nossa, parece... de fato. Mas se liga, é realmente um bagulho que você não vai usar sempre, mas é um bagulho útil. Eu comecei a usar sempre porque eu quero pegar a prática disso. Mas se liga, eu nem preciso fazer força, tá ligado? Eu só coloquei em cima da página, a página fica toda aberta. Salve, salve, Croconal! Seja bem-vindo, camarada! Muito obrigado aí por seguir a gente! Caracas, que honra, família! Salve, salve! Chegando através do podcast, porra, que honra, camarada! Que episódio que você ouviu? Conta aí pra nós que agora eu fiquei curioso. Cê é louco, estamos com 879 seguidores aqui, que honra, família! Caralho! A gente tá quase em 900 aqui e a gente tá quase em 1900 no podcast. Hoje de manhã faltavam 10 pessoas, velho. Caracas. Enfim, voltando. E aí é um bagulho que dá pra você trocar de dedo, tá ligado? Então dá pra ser útil pra muita coisa. E, vamos supor, você tá aqui, tá ligado? Você tá segurando o livro, pá. Chega alguém incomodando você, parça. Você já pega assim, ó, pá, já era. Aqui, ó, o bagulho machuca, mano. Enfim, não falei nada sobre nada disso. Jamais. Então a gente vai começar a ler o capítulo 5 da Angela Davis, que é o complexo industrial prisional. São praticamente 20 páginas, né? Então é realmente um pouco de leitura, é geralmente o que a gente está lendo dela.
Então eu já aviso que pode ser que demore muito, por isso a gente disponibiliza depois lá no YouTube, pra quem preferir ver depois tudo salvo e tal. Eu já falo que às vezes eu tenho a mania, como vocês podem ver agora no começo, de falar demais. Porque a Angela Davis, ela abre um panorama pra muitas discussões, e aí eu vou indo, tá ligado? Então alguma hora, se quiser olhar e falarem, Marcos, você já tá falando coisa nada a ver, vocês me cortam. Outra coisa, nas últimas lives a galera comentou menos, mas se vocês quiserem falar enquanto eu tô falando, podem comentar aí, viu, família? Não se sintam acanhados, não existe coisa burra, a não ser que você venha aqui pra digitar, sei lá, Bolsonaro 2022, ou tipo, Lula vai salvar o país e tal. Não, apenas a revolução salva, e é isso, família. Enfim, só queria falar isso mesmo. Então, quem quiser abrir, no livro físico, né, que é da editora de Fel, é na página 91. Eu não sei qual é o capítulo 5 no PDF, tá? Mas aí se vocês quiserem pegar no PDF, é o capítulo 5, o Complexo Industrial Prisional. Eu vou dar um minutinho e vou voltar. Tava ouvindo do Centro Socialistas hoje de manhã, aí tu comentou sobre essas discussões sobre Clóvis e Ângela, que aí me interessei. Pô, que honra, camarada, fico feliz. E realmente, a gente tá lendo o Quilombo, Resistência ao Escravismo, às terças-feiras, e às quartas nós estamos lendo Angela Davis estarão as prisões absolutas. Inclusive, depois, a gente vai ler Racismo Estrutural do Silvio Almeida, depois que a gente acabar essas leituras, né? Racismo Estrutural e as Prisões do Kropotkin. A gente vai colocar uma leitura anarquista, né? Porque a Angela é marxista e tal. Enfim, porque eu tenho um público de bastante gente anarquista e eu gosto das discussões que são colocadas. E o Racismo Estrutural do Silvio Almeida porque me pediram e eu olhei e falei, putz, vai ser um livro interessante da gente trabalhar. Porque eu li ele um tempo atrás. Hoje eu tenho muito avanço em cima da teoria dele. Inclusive eu encontrei um cara que é tipo assim, o braço direito do Silvio Almeida, tá ligado? Eu falei, meu Deus, eu tô a uma pessoa de contato com o Silvio Almeida, mano. Enfim, tenho, contrapontos e tal, mas eu gosto bastante do Silvio, ele é uma pessoa que eu tenho um carinho, tá ligado? E aí eu tô tipo, meu Deus, pode ser que eu conheça o Silvio, meu Deus. Enfim, estamos nessa luta, é o próximo objetivo. Vou beber água aqui então, enquanto vocês abrem aí no capítulo 5. Eu vou jogar novamente o drive aqui. É isso, é isso. Cadê a água? A água tá aqui, fechou. Inclusive, família, se hidratem, viu? É importante. Então, dito isso, quem estiver abrindo aí, relaxa que a gente dá pra vocês chegarem na gente. A Angela Davis, como de praxe, abre o capítulo com uma citação da Linda Evans e Eve Goldberg. Todo mundo tomando água agora. Boa, garoto. Boa. No livro Complexo Industrial Prisional na Economia Global. Dizem essas duas pessoas: para as empresas privadas, a mão de obra prisional é um pote de ouro, sem greves, sem organização sindical, sem plano de saúde, seguro-desemprego ou indenização em caso de acidentes, sem barreiras linguísticas, como em países estrangeiros. Novas prisões Leviatã estão sendo Fechou. Estão sendo construídas nos milhares de hectares sinistros das fábricas do lado de dentro dos muros. Os prisioneiros fazem processamento de dados para Chevron, fazem reservas por telefone para a TWA, criam porcos, removem esterco, fabricam placas de circuito, limousines, colchões, d'água e lingerie para Victoria's Secrets. Vocês estão vendo, né? Várias empresas. Exatamente. Por uma fração do custo do trabalho livre. Trabalho escravo. A exploração da mão de obra prisional por corporações privadas é apenas um dos aspectos de uma série de relações que ligam corporações, governo, comunidades correcionais e mídia, todas as instituições da sociedade política e sociedade civil, né? Essas relações constituem o que chamamos de complexo industrial prisional. Esse termo é introduzido por ativistas e estudiosos para contestar a crença predominante de que o aumento dos níveis de criminalidade era a principal causa do crescimento das populações carcerárias. Então, eles já olham e já falam, não é a criminalidade que está aumentando, tem alguma outra coisa. O que é essa outra coisa? Esse complexo. Na realidade, argumentaram a construção de prisões e a eventual necessidade de ocupar essas novas estruturas com corpos humanos foram guiadas por ideologias racistas e pela busca desenfreada de lucro. Aquela famosa frase do Malcolm X, não existe capitalismo sem racismo. Deixa eu só grifar aqui. O historiador social Mike Davis, que inclusive é um dos pensadores muito citados por estudiosos e até militantes marxistas dos Estados Unidos, usou o termo pela primeira vez para se referir ao sistema penal da Califórnia, que observou já na década de 1990, havia começado a rivalizar com o agronegócio,
e a expansão imobiliária como uma das principais forças econômicas e políticas. Lembrando que entre 2000 e 2008 nós temos um boom imobiliário nos Estados Unidos que vem a estourar em 2008, né, após outras bolhas estourarem, enfim, mas esse é uma das bolhas que estoura. E sempre no ciclo econômico dos Estados Unidos é a bolha que estoura muito forte, né? Mas reparem que a gente está falando de uma nova forma de mercantilização que chega a disputar com o agronegócio e o boom imobiliário, velho. Esse é o nível de concentração de renda e acumulação do capital que rola dentro disso. Eu vou marcar aqui, Mike Davis até... Para compreender o significado da prisão, o significado social da prisão hoje, no contexto de um complexo industrial prisional em desenvolvimento, é preciso que a punição ou o castigo seja dissociada conceitualmente de sua ligação aparentemente indissolúvel com o crime. Com que frequência encontramos a expressão crime e castigo? É vigiar e punir, como dizem todos os carecas do mundo, que todos são Foucault. Em que medida a perpétua repetição da expressão na literatura, como título de programas de televisão, tanto fictícios como documentais, e conversas diárias tornou extremamente difícil pensar na punição para além dessa conexão? Como essas representações colocaram a prisão em uma relação causal com o crime como um efeito natural, necessário e permanente, inibindo assim debate sério sobre a viabilidade da prisão hoje? Então ela está falando dessa construção em cima de que, se você comete alguma infração, você tem que ser punido. A questão do crime e do castigo. A questão de a prisão ser algo inevitável, ser algo normalizado. E ela questiona isso. Lembra no começo do livro, para quem estava aqui nas primeiras, mas trazendo novamente para a galera que não pegou, ela começa a falar, um tempo atrás, quando a prisão é criada, as ideias reformistas eram olhadas como algo utópico. Hoje, que a gente tem as ideias reformistas muitas vezes tomando frente, o abolicionismo é tornado como utópico. Mas a gente pode continuar nesse avanço. Inclusive, o abolicionismo ele carrega as suas raízes desde a formação das prisões. A noção de complexo industrial exige entendimentos do processo de punição que levem em conta estruturas e ideologias econômicas e políticas, em vez de se concentrar de forma míope na conduta criminal individual e nos esforços para conter o crime. O fato, por exemplo, de muitas corporações com mercados globais agora contarem com as prisões como uma importante fonte de lucro, nos ajuda a entender a rapidez em que as instituições prisionais começaram a proliferar justamente no momento em que os estudos oficiais indicavam que a taxa de criminalidade estava caindo. Então a gente tem uma taxa de criminalidade caindo por um lado, as empresas olhando para lá como um local de lucro e do nada um boom nessas taxas de criminalidade. A ideia de um complexo industrial prisional também sustenta a racialização das populações carcerárias. Isso não é verdade apenas no que diz respeito aos Estados Unidos, mas também à Europa, à América do Sul, à Austrália. Não é incidental, não é um incidente qualquer, né? Dessa forma, as críticas ao complexo industrial prisional feitas por ativistas e estudiosos abolicionistas estão estritamente ligadas às críticas à persistência global do racismo. E se a gente voltar no Malcolm X, como eu disse, a gente vai ligar também o racismo com a estrutura capitalista. Logo, a gente tem que colocar uma perspectiva anticapitalista. Isso não é ela que está falando, sou eu, tá? Voltando para ela, os movimentos de combate ao racismo e outros movimentos de justiça não dão a devida atenção às políticas de encarceramento. Na Conferência Mundial das Nações Unidas contra o Racismo, realizada em 2001 em Durban, na África do Sul, alguns indivíduos que atuam em campanhas abolicionistas em vários países tentaram levar essa conexão à atenção da comunidade internacional, salientando que o sistema de prisões em expansão em todo o mundo, ao mesmo tempo depende de estruturas racistas e continua a promovê-las, mesmo que seus defensores afirmem categoricamente que ele é neutro no que diz respeito à raça. E aí, aqui eu lanço uma provocação, principalmente pra galera preta que me acompanha, porque eu sei que dentro, por exemplo, eu vi um comentário de uma conta grande, quando aconteceu o bagulho lá no metrô de São Paulo, na questão do caso de racismo, que a pessoa falou assim, é isso, que a gente tem a coragem de juntar toda a população e levar a pessoa para a polícia para que a polícia se sinta pressionada e faça o que tem que fazer. Só que isso descarta toda a função estrutural. E aqui, ó, perdão, eu não sou funcionalista, tá? Mas eu vou usar função porque eu acho que é mais fácil. Porque o capitalismo ele realmente coloca isso daí no termo da função, né? Manter a estrutura da sociedade da forma que ela é, né? Onde as pessoas racializadas vão ser grupos subalternos e vão ser empurradas às margens e vão ser empurradas para a cadeia. Enquanto a gente ficar pautando isso nos limites ainda jurídicos,
nos limites institucionais, nos limites da mão armada do Estado, a gente não resolve nada. No máximo, vai conseguir uma coisa aqui, uma coisa ali e tal, mas é aquela coisa, se a gente for mudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, aí vai um pouquinho lá, nesse pouquinho em pouquinho, o quanto o sistema capitalista não consegue se aprimorar para continuar mantendo sua dominação. Saca? Enfim, questionamentos, provocações. Alguns críticos do sistema prisional vão empregar o termo complexo industrial correcional e outros vão utilizar complexo industrial penal. O que a própria Angela Davis escolhe destacar é complexo industrial prisional, que vão ecoar claramente o conceito histórico de complexo industrial militar, cujo uso remonta à presidência de Dwight Eisenhower. Eu não sei quem é Dwight Eisenhower, família. Eu vou... beleza, ela explica. Foi um presidente, então, republicano, que foi o primeiro a ressaltar uma crescente e perigosa aliança entre o mundo militar e corporativo. Leiam a Rosa Luxemburgo falando sobre militarismo, família. Mas isso claramente parecia correto para ativistas anti-guerra e estudiosos na época da Guerra do Vietnã. Hoje, alguns ativistas argumentam de forma equivocada que o complexo industrial prisional está ocupando o espaço deixado pelo complexo industrial militar. No entanto, a chamada Guerra contra o Terror, iniciada pelo governo Bush, depois de ataques ao World Trade Center em 2001, deixou bem claro que os vínculos entre militares, corporações e governo estão ficando cada vez mais fortes, e não mais fracos. E aí aqui eu vou trazer um dado que o Andrew Coríbico, um cara que fala sobre guerras híbridas, né, ele comenta, que é o fato de que a gente tem agora o foco não tanto nessa parte principal dos militares, né, na parte literalmente armada pelos Estados Unidos, mas a maior parte do investimento está indo para as inteligências. Isso é muito louco de se reparar, tá, família? Isso é um bagulho muito importante da gente ter em mente, porque, enfim, a gente não sabe o que pode acontecer de uma hora para outra, se a gente está falando de inteligências. Ontem o Alisson tava falando do cara do Ziveria Lugo, né, porque ele ficou com Covid e não pôde ir. Aí ele falou, não, e aí a gente passa o e-mail pra vocês, se vocês não forem da CIA e da FBI, né, e tal. Ele falou, bom, se bem que o FBI já sabe o e-mail dele, né, e tal. Enfim, é isso, a gente não tá... Só viajei, só, enfim. É assim aqui, tá, família? Pra galera nova, eu realmente vou viajando, vou indo longe, vou indo. Calma aí. Então, uma maneira mais convincente de definir a relação entre o complexo industrial militar e o complexo industrial prisional seria chamá-la de simbiótica. Esses dois complexos se apoiam e se promovem mutuamente. E, na verdade, muitas vezes compartilham tecnologias. No início da década de 90, quando a produção de armamentos estava temporariamente em declínio, essa conexão entre a indústria militar e a justiça criminal / indústria de punição foi reconhecida em um artigo publicado em 1994 no Wall Street Journal, intitulado Making Crime Pay, The Cold War of the 90s, fazendo o crime compensar a Guerra Fria dos anos 90. Primeiro, Landantas diz que a indicação do canal Cifra Oculta, enfim, Samuel Borges, inclusive, a gente tá vendo de marcar um episódio, vai demorar um pouco, mas vai rolar se tudo der certo. Ele fala sobre sistema penal, segurança pública, polícia e afins. Muito bom. Tabacas, eu vou dar uma introdução aqui rapidão, muito rápida, porque eu tô escrevendo sobre isso, vai sair muitos episódios de podcast onde eu dialogo com essas questões. Não necessariamente o conceito de guerra híbrida vai ter relevância. Porém, ele conceitua a guerra híbrida a partir de alguns estudos, como as guerras não convencionais, as guerras de quarta geração e tal, que são estudos feitos pela inteligência norte-americana. A gente tem desde o Vijay Prashad até... Eu não vou lembrar o nome da autora, porque foi um texto que eu li sobre a Bolívia. E, enfim, a gente tem vários estudiosos de conjuntura ou de políticas feitas, ou inclusive revolucionários que estão em meio a alguma disputa, que escrevem coisas que parecem muito o conceito de guerra híbrida. Você pode optar por não utilizar esse conceito porque você tem outros conceitos, como é o caso... Vou pegar o nome aqui da autora. Calma aí. Como é o caso da... Cadê Venezuela, quer dizer. Página 69.
como é o caso do Roberto Santana Santos, tá ligado? Cadê o final desse capítulo? Não, calma aí, não é aqui ainda. Aí, ó, ele vai utilizar guerra de quarta geração, guerra psicológica, enfim, ele vai utilizar algumas dessas questões. E aí, ele não utiliza o termo guerra híbrida, por exemplo. Só que aí, quando eu fui olhar, né, a parte das indicações, tá aqui, Andrew Coríbico, nas indicações. Portanto, você pode optar por não usar esse termo, mas é impossível você não passar pelo estudo do que é as guerras híbridas e de onde ela vem. Ponto. Para analisar as evoluções, para analisar as intervenções, para analisar todo esse complexo que começa a existir a partir de 2000, 2001 e 2002, você precisa passar por esses termos. Seja para montar uma crítica, e aí mesmo que você não utilize o termo guerra híbrida, você vai entender que existe uma outra forma de guerra, porque isso sai no relatório da CIA, isso sai no relatório da FBI, isso sai no Conselho de Segurança Nacional. Isso é uma doutrina que o Obama vai alterar, o Trump vai aprofundar, e agora com o Biden essa doutrina está sendo tratada da mesma forma. Enfim, só isso. Voltando aqui. E aí a Angela Davis então vai trazer uma citação, 102, do Wall Street Journal. Parte das empresas da área de defesa também está faturando, identificando uma nova lógica de negócios para ajudá-las a compensar os cortes militares. Westinghouse Electric Corp, Minnesota Mining Manufacturing, CO, GDA Systems, uma antiga divisão da General Dynamics, e Allied Tech Systems. Por exemplo, estão investindo em equipamentos de combate ao crime e criaram divisões especiais para adequar a sua tecnologia de defesa à rua dos Estados Unidos. Então, essas empresas vão ter uma atuação direta de combate ao crime. Como a gente tem aqui para a questão da guerra às drogas, né? A gente teve novas formas de atuação do exército e da polícia dentro do próprio território. O artigo vai descrever uma conferência patrocinada pelo Instituto Nacional de Justiça, o braço de pesquisa do Departamento de Justiça, intitulada Tecnologias de Aplicação da Lei no Século XXI. O secretário de Defesa foi um dos principais palestrantes da conferência, que explorou temas como o papel da indústria de defesa, particularmente para duplo emprego e conversão. Assuntos em pauta. Esse daqui também é do Wall Street Journal, se eu não me engano. Deixa eu conferir. Isso mesmo. Assuntos em pauta. Tecnologia da indústria da defesa que poderia diminuir a violência empregada no combate ao crime. Sandia National Laboratories, por exemplo, está fazendo experimentos com uma espuma densa que pode ser pulverizada em suspeitos, deixando-os temporariamente cegos e surdos sob bolhas respiráveis. Stringer Corporation está desenvolvendo armas inteligentes que disparam apenas quando acionadas pelo proprietário. E faixas de obstáculos retráteis com espigões para serem colocados diante de veículos de fuga. Westinghouse está promovendo o carro inteligente, no qual minicomputadores poderão ser conectados a servidores centrais da delegacia, permitindo o fichamento imediato de prisioneiros, bem como trocas rápidas de informação. Então, a gente tem aqui um avanço da questão da tecnologia e das prisões. Na verdade, da própria polícia, né? Imagina que assim, sei lá, no Brasil, por exemplo, que quase metade dos presos não teve nem julgamento. Só que aí o cara tá lá, andando. Ele vai ter mais possibilidades do que sofrer, né? Porque atualmente ele leva um tiro e ele só é arrastado pela polícia. Mas não, ele vai poder ficar cego ou surdo temporariamente. Sabe, tipo... É um nível absurdo isso que tá acontecendo. Enquanto isso, o investimento em educação e o investimento em saúde, né? Permanece daquele jeito lá nos Estados Unidos. Uma análise da relação entre complexo industrial militar e complexo industrial prisional, porém, não leva em conta apenas a transferência da tecnologia dos militares para a indústria da aplicação da lei. O que pode ser ainda mais importante para a nossa discussão é em que medida eles compartilham características estruturais importantes. Ambos os sistemas geram enormes lucros a partir de processos de destruição social. Precisamente aquilo que é vantajoso para as corporações, autoridades eleitas e agentes do governo com interesses óbvios na expansão desses sistemas é o que gera sofrimento e devastação nas comunidades pobres e racialmente dominadas nos Estados Unidos e em todo o mundo. A transformação dos corpos encarcerados, e eles são em sua maioria corpos de pessoas de cor, em fontes de lucro que consomem e muitas vezes produzem todo tipo de mercadoria, devora os recursos públicos que poderiam ser utilizados em programas sociais nas áreas de educação, habitação, assistência à infância, lazer e combate às drogas. Então a gente tem isso. Vai ser um sistema de dominação e exploração.
Capitalismo, né? A punição não constitui mais uma área marginal da grande economia. As empresas que produzem todos os tipos de bem, seja de edifícios a dispositivos eletrônicos e produtos de higiene, e fornecem todo tipo de serviço, de refeições a terapias à assistência médica, estão agora diretamente envolvidas no negócio da punição. Ou seja, as empresas que a gente podia presumir que estavam bem distantes do trabalho da punição estatal, na verdade vão desenvolver importantes interesses na perpetuação de um sistema prisional, cuja obsolescência histórica torna-se, portanto, muito mais difícil de reconhecer. Foi durante a década de 80 que os laços corporativos com o sistema penitenciário se tornaram mais abrangentes e profundos do que nunca. Ao longo da história do sistema prisional dos Estados Unidos, contudo, os prisioneiros sempre foram uma fonte potencial de lucro. Eles serviam de valiosos sujeitos na pesquisa médica, posicionando assim a prisão como elo importante entre universidades e empresas. Alô, Xuxa! Parabéns, você tá querendo voltar aí antes dos anos 80. Grande. Durante o período da segunda GM, por exemplo, os experimentos médicos em populações carcerárias ajudaram a acelerar o desenvolvimento da indústria farmacêutica. De acordo com Alan Hornblum, o número de programas americanos de pesquisa médica que recorriam a prisioneiros como cobaias se expandiu rapidamente à medida que médicos e pesquisadores zelosos, universidades concediam financiamentos e uma indústria farmacêutica em expansão competiam por uma maior participação no mercado. As pessoas à margem da sociedade eram, como sempre tinham sido, uma fonte de lucro para a indústria médico-farmacêutica. E os prisioneiros, em particular, iriam se tornar matéria-prima para fins lucrativos e avanço acadêmico no pós-guerra. É para isso que os grupos subalternos estão a serviço do capital. É isso. O livro de Hornblum, Acres of Skin, Human Experiments at Holmesburg Prison, Hectares de Pele, Experimentos Humanos na Prisão de Holmesburg, destaca a carreira do dermatologista e pesquisador Albert Kligman, professor da Universidade da Pensilvânia. Kligman, o pai do retin... não sei o que é isso. Cadê? É só uma citação, ok. Realizou centenas de experiências usando como cobaias os utentes da prisão de Holmesburg. E no processo ele treinou muitos pesquisadores para usar técnicas que mais tarde foram reconhecidas como métodos antiéticos de pesquisa. Sim, você utilizar os presos como cobaia não é uma coisa muito da hora. Agora que você percebeu? Quando o Dr. Kligman entrou na antiga prisão, ficou impressionado com o potencial que ela representava para sua pesquisa. Em 1966, recordou em uma entrevista dada ao jornal: tudo que eu via diante de mim eram hectares de pele. Era como um agricultor contemplando um campo fértil pela primeira vez. As centenas de presos caminhando sem rumo diante dele representavam uma oportunidade única para pesquisas médicas ilimitadas e sem interrupções. Ele a descreveu nessa entrevista como uma colônia antropóide, majoritariamente saudável, em condições de controle perfeitas. Cara, não, de verdade, você tem noção do que é você olhar para várias pessoas e a definição que você trazer é um hectare de pele. São vários hectares de pele. O que você vê, na verdade, é um campo fértil para a sua pesquisa. Quando o programa foi encerrado, em 1974, novas regulamentações federais proibiram o uso de prisioneiros como cobaias em pesquisas acadêmicas e corporativas. Diversos cosméticos e cremes para a pele já haviam sido testados. A gente está falando de 8 anos, né? Alguns tinham causado grandes males aos prisioneiros e não puderam ser comercializados em sua forma original. Johnson & Johnson, Otto Pharmaceutical e Dow Chemical são apenas algumas das empresas que obtiveram grandes benefícios materiais dessas experiências. É para fazer desse tema. E hoje a gente vê, né? Johnson & Johnson é uma das maiores empresas nesse ramo. O impacto potencial do desenvolvimento corporativo no sistema de punição poderia ter sido vislumbrado nos experimentos de Kligman na prisão de Holmesburg nos anos 50 e 60. No entanto, apenas em 80 e com a crescente globalização do capitalismo, que o grande afluxo de capital para a economia correcional teve início. Os processos de desindustrialização que resultaram no fechamento de fábricas em todo o país criaram um enorme grupo de seres humanos vulneráveis e indivíduos para quem não havia nenhum emprego disponível. Isso também levou mais pessoas a recorrer a serviços sociais, como Programa de Assistência a Famílias com Crianças Dependentes e outras agências de assistência social. Não é acidental que as políticas de bem-estar social como as conhecemos,
para usar as palavras do ex-presidente Clinton, tenham sido severamente atacadas e por fim extintas. Isso ficou conhecido como reforma do bem-estar social. Galera, quando a gente fala que o neoliberalismo acaba com o estado de bem-estar social porque ele precisa novamente de uma acumulação do capital e que durante toda a crise do capital, e a crise muitas vezes não é necessariamente a falta de dinheiro, mas não ter um lucro crescente, não ter uma acumulação, gerando cada vez mais acumulação, vai resultar em uma exploração maior da classe trabalhadora e dos grupos subalternos. E é isso. A partir do momento que o bem-estar social deu aquele sentido de pronto, tá tudo certo, o neoliberalismo vem com tudo. Ele atropela. Ele atropela tanto que hoje a gente tem uma situação onde Carlos Rivera Lugo, por exemplo, vai falar sobre a crise das crises, que a normalidade agora são as crises, e que a Thaís Leite vai chamar de colapso do capitalismo. Não é crise, colapso. Ao mesmo tempo, vivenciamos a privatização e a corporização de serviços anteriormente geridos pelo governo. O exemplo mais óbvio desse processo de privatização é a transformação de hospitais e serviços de saúde administrados pelo governo em um gigantesco complexo do que chamamos eufemisticamente de organizações de manutenção da saúde. Nesse sentido, podemos também falar de um complexo industrial médico. Na verdade, tem uma conexão entre uma das primeiras corporações de hospitais particulares, a Hospital Corporation of America, hoje conhecida como HCA, e a Corrections Corporation of America, CCA, que é a empresa do setor carcerário. Os membros da diretoria da HCA, que hoje tem 200 hospitais e 70 centros cirúrgicos ambulatoriais em 24 estados norte-americanos, na Inglaterra e na Suíça, ajudaram a fundar a CCA em 1983. Que terrível coincidência, né? E aí, no contexto de uma economia movida por uma busca sem precedente de lucros, não importa qual seja o custo humano, e pelo desmantelamento concomitante do estado de bem-estar social, a capacidade das pessoas pobres sobreviver ficou cada vez mais limitada pela presença ameaçadora da prisão. E aí o grande projeto de prisões começa na década de 80, produziu os meios de concentrar e gerenciar o que o sistema capitalista tinha declarado implicitamente ser um excedente humano. E aí aqui a gente tem Lélia Gonzalez, né? Pro Brasil eu falo. Pro Brasil ela é uma das pessoas que olha para esse excedente. Em El Salvador, Martim Baró vai olhar para esse excedente. Foca nisso. Nesse interim, as autoridades eleitas, a mídia dominante, vão justificar essas práticas draconianas de sentenciamento que mandavam cada vez mais pessoas para a prisão na tentativa frenética de construir mais e mais penitenciárias, argumentando que essa era a única maneira de proteger nossas comunidades de assassinos, estupradores e ladrões. Nossa, pesado essas partes, hein? A mídia, especialmente a televisão, tem um grande interesse em perpetuar a noção de que a criminalidade está fora de controle. Com a nova concorrência das séries de televisão a cabo e canais de notícia 24 horas, noticiários e programas sobre crimes proliferam loucamente. De acordo com o Centro de Mídia e Negócios Públicos, a cobertura de crimes foi o tópico número 1 dos noticiários noturnos na última década, de 90 a 98. As taxas de homicídio caíram pela metade em todo o país, mas as histórias de homicídio nas 3 principais redes de televisão aumentaram quase 4 vezes. Novamente a gente volta pro vídeo do Chavoso sobre a mídia. Tá. Sempre a mídia com esse pânico moral. É isso, ela precisa disso, né? Ela precisa criar o espantalho, precisa criar o medo, precisa... E aí, nesse mesmo período em que as taxas de criminalidade estavam diminuindo, as populações carcerárias cresceram. De acordo com um relatório recente do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, no final de 2001, havia 2.100.146 pessoas encarceradas no país. Os termos e números que aparecem nesse relatório do governo requerem uma discussão preliminar. Eu hesito em falar um uso não mediado dessas evidências estatísticas, porque isso pode desencorajar justamente o pensamento crítico, que deve ser suscitado por uma compreensão do complexo industrial prisional. Portanto, a Angela Davis lembrando que não basta olhar apenas para os dados. A gente tem que entender o que a gente quer analisar com esses dados e o que eles exprimem realmente, né? Não só aquilo que ele acoberta. É precisamente a abstração numérica que desempenha um papel central na criminalização de quem vivencia o infortúnio do encarceramento. Vão existir muitos tipos diferentes de homens e mulheres na prisão, cadeias, centros de detenção, serviços de migração e naturalização e centros de detenção militares,
cujas vidas são apagadas pelos números do Departamento de Estatísticas Judiciais. Os números não fazem distinção entre a mulher que está presa por tráfico de drogas e o homem que está preso por ter matado a esposa. Homem que pode, inclusive, passar menos tempo atrás das grades do que a mulher. Com essa observação em mente, eis uma análise estatística mais detalhada. A gente tinha 1.324.465 pessoas em prisões federais e estaduais, 15.852 em prisões territoriais, 631.240 em cadeias locais, 8.761 em centros de detenção do Serviço de Imigração e Naturalização, 2.436 em instalações militares, 1.912 em cadeias do território dos nativos e 108.965 em reformatórios juvenis. Nos 10 anos entre 90 e 2000, 351 novos locais de confinamento foram inaugurados pelos estados e mais de 528 mil leitos foram criados, totalizando 1.320 instalações estatais, o que apresenta um aumento de 81%. Além disso, existem atualmente 84 prisões federais e 264 prisões privadas. Se eu não me engano, o Lúcio colocou lá no Drive alguma questão sobre as prisões também, viu, família? Não lembro. E aí, os relatórios do governo nos quais contam esses números enfatizam com as taxas de encarceramento estão diminuindo. O relatório do Departamento de Estatísticas Judiciais, intitulado Os Prisioneiros em 2001, apresenta um estudo indicando que a população carcerária do país cresceu 1,1%, número inferior ao crescimento médio de 3,8% desde o fim de 1995. Então, em 2001, a população carcerária aumentou a taxa mais baixa desde 72 e teve o menor crescimento absoluto desde 79. Por menor que seja o aumento, esses números por si só desafiaram a imaginação se não tivessem desafiariam a imaginação se não tivessem tão ordenadamente classificados e racionalmente organizados. Para colocá-los em uma perspectiva histórica, tente imaginar como as pessoas do século XVIII e XIX, e na verdade durante a maior parte do século XX, que acolheram com satisfação um novo e na época extraordinário sistema de punição chamado prisão, teriam reagido se soubessem que um número tão colossal de vidas acabaria sendo reivindicado permanentemente por essa instituição. Já compartilhei minhas memórias de um tempo, há 3 décadas em que a população carcerária correspondia a 1/10 dos números atuais. O complexo industrial prisional é alimentado por padrões de privatização que, vale lembrar, também transformaram drasticamente os serviços de saúde, educação e outras áreas de nossas vidas. Além disso, as tendências da privatização da prisão, tanto a crescente presença de corporações na economia prisional quanto a abertura de prisões privadas, lembram os esforços históricos para criar uma indústria de punição lucrativa, baseada no seu suprimento dos trabalhadores negros livres do período pós-guerra civil. Steven Doshinger, com base no trabalho do criminologista norueguês Niels Christie, argumenta: empresas que atendem o sistema de justiça criminal precisam de uma quantidade suficiente de matéria-prima para garantir o crescimento em longo prazo. No campo da justiça criminal, a matéria-prima são os prisioneiros. A indústria fará o que for necessário para garantir o abastecimento constante. Para que o suprimento de prisioneiros cresça, a política da justiça criminal deve garantir um número suficiente de americanos encarcerados, independentemente de a criminalidade estar aumentando ou de um encarceramento ser necessário. Ou seja, se torna uma indústria, né? Uma indústria, você tem demanda, você tem um número mínimo que você tem que lucrar, você tem certas premissas que tem que acontecer. Não importa como, elas têm que acontecer. Você é louco? Angela Davis meteu só parágrafo grande, família. Pelo amor de Deus. Tava empolgada quando escreveu essa parte, hein? Vamos lá. Às vezes eu dou uma viajada, mano. Minha mente ela dá uma... Ai, calma aí, família. Deixa eu espreguiçar um pouquinho. Importante. Para um lado, para o outro. Vamos lá, todo mundo espreguiçando, hein, família? Levanta assim, ó, família. Dá uma rodadinha, entendeu? Tem que dar uma rodadinha aqui só pra fingir que tá andando. Pronto, já era. Agora a gente pode continuar. Então, voltando, né, página 102 aí do livro. No período pós-guerra civil, os homens e mulheres negros emancipados constituíam uma enorme reserva de mão de obra em um momento em que os donos das plantations e da indústria não podiam mais contar com a escravidão, como tinham feito no passado. Hoje tá foda, só na base do café, então eu não tenho café pronto, esse é o problema. Mas assim, acabar lá e vou tomar um cafezinho, que olha...
E aí, então, essa mão de obra, ela acaba sendo... Eu não sei se vocês viram, mas eu tô até tentando fugir um pouco do texto pra dar uma dinâmica, né? Pro bagulho, porque eu sei que tá tenso. Então, essa mão de obra, ela fica mais disponível pro uso de agentes privados, já que não tem mais escravidão, precisamente por intermédio de um sistema de arrendamento de condenados, que, como ela já discutiu, vai ser um sistema como, por exemplo, a servidão por dívidas. E aí, lembremos que depois do fim da escravidão, essa população carcerária ela muda, de modo que o sul ele vai se tornar totalmente negros presos pra caralho e os brancos não mais. Essa transição preparou o terreno histórico para a facilitação de populações carcerárias desproporcionalmente negras nos dias atuais. De acordo com os estudos do Departamento de Estatísticas Judiciais, em 2002, os afro-americanos representavam uma maioria de detentos nas prisões dos condados e nas prisões estaduais e federais. Ou seja, eram cerca de 803.400 presos negros, 118.600 a mais do que o número total de presos brancos. Se a gente incluir os latinos, teremos que acrescentar a essa conta outros 283 mil corpos de pessoas de cor. Conforme a taxa de encarceramento de prisioneiros negros continua a aumentar, a composição racial e da população carcerária se aproxima da mesma proporção dos prisioneiros negros para os prisioneiros brancos, que era dessa época do começo dos arrendamentos, né? Onde a gente tinha grupos de presos acorrentados que executavam trabalhos forçados nos condados. Quer essa matéria-prima humana seja usada como mão de obra, quer seja usada para consumir bens fornecidos por um crescente número de corporações diretamente envolvidas no complexo industrial prisional, o que fica claro é que os corpos negros eles são considerados dispensáveis ao mundo livre, mas são encarados como uma importante fonte de lucro no sistema prisional. Não preciso falar mais nada, né? Acho que aí a gente já entendeu o bagulho. E aí essa privatização, característica do arrendamento de condados, tem seus paralelos contemporâneos, já que a gente tem empresas como a CCA e a Walker Church literalmente administrando prisões com fins lucrativos. No início do século XXI, a gente tem outras empresas privadas do setor penitenciário em operação nos Estados Unidos que vão ter e administrar instituições que abrigavam mais de 90 mil prisioneiros federais e estaduais. No Texas e Oklahoma, a gente tem o maior número de pessoas encarceradas em prisões privadas. Mas, no Novo México, se aprisiona 44% da população carcerária está em instalações privadas. E em estados como Montana, Alaska e Wyoming, transferiram mais de 25% da população carcerária para empresas privadas. Então a gente tem esse movimento acontecendo em todos os Estados Unidos. Em arranjos que lembram o sistema de arrendamento de condados, os governos, federal e estadual, e os governos dos condados vão pagar essas empresas uma taxa por cada preso. O que significa que essas empresas têm interesse em reter os detentos da prisão pelo maior tempo possível e em manter suas instalações cheias. Elas recebem do próprio governo. É aquele tal livre mercado, tá ligado? Não, porque sem o Estado a gente consegue fazer as coisas. Aí tudo que faz é com base no Estado. No estado do Texas, há 34 prisões estatais administradas por empresas privadas. Cerca de 5.500 prisioneiros de outros estados estão encarcerados, né? E essas instalações elas geram cerca de 80 milhões de dólares por ano ao Texas. Caralho. A gente tem um exemplo que envolve o Capital Corrections Resource Inc., que administra o Centro de Detenção de Brazoria, uma instalação de governo localizada a 65 km de Houston, no Texas. Brazoria chamou a atenção em agosto de 97, quando um vídeo veiculado em rede social mostrou os prisioneiros de lá sendo mordidos por cães policiais e violentamente golpeados na virilha e pisoteados pelos guardas. Estado malvadão. Mas é malvadão mesmo. Os presos forçados a rastejar no chão também levam choques de armas paralisantes, enquanto os guardas que se referiam ao prisioneiro negro como garoto gritavam: rastejem mais rápido. Puta, pesado. Após a divulgação desse vídeo, o estado de Missouri retirou seus 415 prisioneiros abrigados no centro de detenção de Brazoria. Embora tenhamos poucas referências nas reportagens que acompanham a divulgação dos vídeos ao caráter indiscutivelmente racializado do comportamento ultrajante dos guardas, no trecho que foi exibido em rede nacional, era possível perceber que os prisioneiros negros eram os principais alvos do ataque. Esse vídeo de 32 minutos, que as autoridades alegaram ser um vídeo de treinamento, supostamente mostrando aos guardas o que não fazer, foi filmado em setembro de 1996, depois que um guarda supostamente sentiu o cheiro de maconha na prisão. Supostamente sentiu cheiro de maconha na prisão. Parece aqui, né?
Ah, não, é porque você tava em atividade suspeita. Atividade suspeita é ser preto fazendo qualquer coisa. Aí você tomou um tiro de aviso e morreu, porra. Acontece, né? A gente, né, você tava fazendo nosso trabalho. Enfim. E todo dia é um caso, assim, isolado diferente. Evidência importante dos abusos que acontecem por trás dos muros e portões das prisões privadas. Esse vídeo ele vem a público com conexão com um processo movido por um dos prisioneiros que foi mordido por um cachorro. Ele estava processando o condado de Brasoria e pedia $100 mil de indenização. As ações dos carcereiros de Brasoria, que, segundo os empresários de lá, eram muito piores do que as ser tratadas nos vídeos, são um indicativo não apenas da forma como muitos prisioneiros são tratados no país, mas de atitudes generalizadas em relação às pessoas encarceradas nas cadeias e as prisões. Vocês têm alguma coisa pra falar, família? Achei que ele estava armado, poxa. Vocês têm alguma coisa pra falar, perguntar, comentar? Vamos lá, 2 minutinhos aí pra vocês falarem qualquer coisa, tá? Pra eu dar uma... tirar o olho um pouquinho do livro, porque meu olho já tá... E a gente já volta. 2 minutinhos aí pra vocês falarem o que vocês quiserem. Se vira nos 30, meu! Junta a casa amiga pra dar sentadão, abre e fecha, quando tão bom, gosto de porque ela tem o dom, e as outras não, mas é pro DJ do baile que ela vai no chão, abre e fecha, de um jeito bom. Por enquanto tá tranquilo. Os textos de Leves é bem gostosinho de ler. Então é isso. Então já que ninguém vai falar, então a gente vai voltar. Nossa, é que hoje eu li 2 textos de métodos, tá ligado, família? Minha mente já tá como? Aí eu revisei o bagulho do podcast. Enfim, fiz umas leituras ali pra uma pesquisa que a gente tá fazendo e minha mente já tá... Vamos lá. 10 segundos. Nossa. Continuando então. De acordo com uma reportagem de Associated Press, os prisioneiros do Missouri, depois de serem transferidos de Brasoria de volta ao seu estado de origem, disseram ao Kansas City Stars. Os guardas do centro de detenção do condado de Brasoria usavam aguilhões e outras formas de intimidação para impor respeito e forçar os prisioneiros a dizer: "Eu adoro Texas. O que vocês viram no vídeo não foi nenhuma fração do que aconteceu naquele dia", disse o preso Louis Watkins, referindo-se à filmagem na batida do pavilhão de 18 de setembro de 96. Nunca vi nada parecido nos filmes. Em 2000, a gente tinha 26 corporações com fins lucrativos atuando no setor penitenciário nos Estados Unidos, que operavam cerca de 150 instituições e 28 estados. As duas maiores dessas empresas, que são a CCA e a Wackahut, controlam 76,4% do mercado privado de prisões no mundo. Aí alguém vai olhar e vai falar: não, mas não existe mais monopólio. Mas essa coisa aí do imperialismo? Não. Acha. Jamais. Duas empresas, 76% do mercado de prisões do mundo. A CCA é sediada em Nashville, Tennessee, e até 2001 sua maior acionista era a multinacional sediada em Paris, Sodexo Alliance, que, por meio de sua subsidiária americana Sodexo Marriott, fornecia serviços de alimentação a 900 faculdades e universidades dos Estados Unidos. O Prison Moratorium Project, organização que promove ativismo juvenil, liderou uma campanha de protesto contra a Sodexo Marriott em campi por todo o país. Entre os campi que deixaram de usar o serviço da Sodexo estavam os da SUNY Albany, da Goucher College e da James Madison University. Os estudantes já tinham feito protestos pacíficos e organizado manifestações em mais de 50 campi quando a Sodexo finalmente se desfez de sua participação na CCA no outono de 2001. Embora as prisões privadas representem... Só marcar aqui. Do mercado. Embora as prisões privadas representem uma pequena fatia das prisões dos Estados Unidos, o modelo de privatização está rapidamente se tornando o principal modo de organizar a punição em muitos outros países.
Essas empresas tentaram se aproveitar da expansão da população carcerária feminina, tanto no ZEUA quanto em outros lugares do mundo. E em 96 a gente tem a primeira prisão feminina privada inaugurada pela CCA em Melbourne, na Austrália. O governo de Victoria adotou um modelo de privatização dos Estados Unidos de acordo com o qual o financiamento, o projeto, a construção e a propriedade da prisão são concedidos a uma empresa contratada, e o governo paga ela pela construção ao longo de 20 anos. Isso significa que é praticamente impossível remover a empresa, porque ela é dona da prisão. Eu amo o capitalismo! E aí, como consequência direta da campanha organizada pelo grupo de ativistas antiprisionais em Melbourne, o estado de Victoria cancelou o contrato com a CCA em 2001. No entanto, uma parcela significativa do sistema prisional na Austrália continua privatizada, né? No outono de 2002, o governo de Queensland renovou o contrato com a Wacken Hut para administrar uma prisão com 710 leitos em Brisbane. O valor do contrato de 5 anos foi de 66,5 milhões de dólares. Além da instalação em Brisbane, a Wacken Hut administra outras 11 prisões na Austrália e na Nova Zelândia e fornece serviços médicos em 11 prisões públicas no estado de Victoria. No comunicado da empresa que anunciava a renovação desse contrato, a Wacken Hut descreveu suas atividades comerciais ao redor do mundo da seguinte forma, deles mesmo, tá? A WCC, Wacken Hut, líder mundial da indústria de carcerária privada, tem contratos com concessões para administrar 60 centros de detenção, instituições correcionais da América do Norte, Europa, Austrália, África do Sul e Nova Zelândia, totalizando cerca de 43 mil leitos. A WCC também fornece serviços de transporte de presos, monitoramento eletrônico para pessoas em prisão domiciliar, assistência médica nas prisões e serviços de saúde mental. A WCC oferece às agências governamentais uma abordagem completa para o desenvolvimento de novas instituições correcionais e de saúde mental, que inclui projeto, construção, financiamento e administração. Mas para entender esse complexo industrial prisional, não basta apenas olhar para o negócio da prisão privada, né? Por definição, essas empresas adulam o Estado dentro e fora dos Estados Unidos para obter os contratos para construir e administrar prisões, unindo punição e lucro em um abraço ameaçador. Ainda assim, isso é apenas uma pequena coisa visível do complexo industrial prisional, e não deve nos fazer ignorar a corporativação mais abrangente, que é uma das características da punição contemporânea. Em comparação com as épocas que antecedem, a economia carcerária não é mais um pequeno conjunto de computadores, identificável e passivo de ser controlado. Muitas dessas corporações, cujos nomes são facilmente reconhecíveis para os consumidores do mundo livre, descobriram novas possibilidades de expansão ao vender os seus produtos para essas instituições correcionais, né? Na década de 90, por exemplo, a variedade de empresas que ganham dinheiro com prisões é realmente vertiginosa, indo da fabricante de sabão da Iosup aos cookies da Famous Amos, da AT&T aos prestadores de serviços médicos. Em 95, a Daniel Soap vendeu $100 mil de produtos de suas marcas apenas para o sistema prisional de Nova York. Quando foi contratada para fornecer aos prisioneiros do estado do Texas seu substituto de carne à base da soja, a Vitapro Foods de Montreal, no Canadá, fechou um contrato no valor de $34 milhões por ano. Ai, caralho. Entre as muitas empresas que anunciam nas páginas amarelas do site corrections.com estão, eu gosto disso, eu gosto de nome, saca? Eu gosto mesmo. Archer Daniel Midlands, Nestlé Food Service, Ace Hardware, Polaroid, Hewlett Packard, RJ Reynolds e as empresas de comunicação Sprint, AT&T, Verizon e Ameritech. Uma conclusão que você pode chegar a partir disso é que, mesmo que fosse proibida a administração das prisões por empresas privadas, uma perspectiva realmente improvável, o complexo industrial prisional e suas muitas estratégias para obter lucro permaneceriam relativamente intactos. As prisões privadas são fontes diretas de lucro para as empresas que administram. Mas as prisões públicas estão tão completamente saturadas de produtos e serviços lucrativos de empresas privadas que a distinção não é tão significativa quanto se poderia imaginar. As campanhas contra a privatização que apresentam as prisões públicas como alternativa adequada às prisões privadas podem ser enganosas. Isso é o reformismo. O reformismo ele não resolve a situação, tá, família? Essa é uma das grandes questões. Você reformar o sistema prisional não acaba com a questão do racismo institucionalizado, com a questão do lucro que certos grupos vão ter, com a questão de como os presos vão ser tratados. Não. É claro que uma das principais
razões para a rentabilidade das prisões privadas é que a gente tem uma mão de obra não sindicalizada que elas empregam. E essa importante distinção deve ser destacada. No entanto, as prisões públicas estão agora igualmente atadas à economia corporativa e constituem cada vez maior, uma fonte cada vez maior de lucro capitalista. E a gente tem que entender isso, né? Se a gente quer acabar com o capitalismo, não dá para ser algo que dê lucro para o capitalista. O amplo investimento corporativo nas prisões aumentou significativamente as implicações do trabalho antiprisional. Isso significa que ativistas antiprisionais sérios precisam, em suas análises e estratégias de organização, estar dispostos a olhar a prisão muito além da simples instituição. Família, eu tenho uma pergunta. Quando ela utiliza o termo ativista, é porque é realmente ativista no inglês ou porque a tradução tirou de militante e colocou como ativista? Alguém sabe? Fiquei com essa dúvida. A retórica da reforma prisional, que sempre embasou as críticas dominantes ao sistema, não vai funcionar nesta nova configuração. Se as abordagens reformistas tendiam a reforçar a permanência da prisão no passado, certamente não serão suficientes para questionar as relações econômicas e políticas que a sustentam hoje. Isso significa que, na era do complexo industrial prisional, os ativistas devem levantar questões sobre a relação entre o capitalismo global e a disseminação de prisões que seguem o modelo dos Estados Unidos por todo o mundo. A economia prisional global é indiscutivelmente dominada pelos Estados Unidos. Uma economia não consiste apenas nos produtos, serviços e ideias comercializados diretamente para outros governos, mas também exerce uma enorme influência sobre o desenvolvimento do estilo da punição estatal ao redor do mundo. Um exemplo drástico pode ser visto na oposição às tentativas da Turquia de transformar suas prisões. Em outubro de 2000, prisioneiros da Turquia, muitos dos quais associados a movimentos políticos de esquerda, começaram uma greve de fome como forma de expressar sua oposição à decisão do governo turco de inaugurar prisões do tipo F-Type americano. Em comparação com as instalações tradicionais no estilo de dormitórios, essas novas prisões consistem em celas onde ficam encarceradas de 1 a 3 pessoas, algo que os prisioneiros se opõem por causa dos regimes de isolamento, que isso facilita, e porque é muito mais provável que, nesse isolamento, aconteçam maus tratos e tortura. Em dezembro de 2000, 30 presos foram mortos em confrontos com as forças de segurança em 20 prisões. Em setembro de 2002, mais de 50 presos morreram de fome, incluindo as mulheres, Gundulhal, Yilmaz e Bursin Rosberg. É interessante porque aqui, por exemplo, e aqui eu vou dialogar com a questão da guerra híbrida, tá, família? Reparem que, tipo assim, você tem formas de controlar. É mais fácil e mais lucrativo você gastar com militares, fazer eles entrarem aqui e instituir uma ditadura do modelo antigo, ou você utilizar a autocracia do capital por meio de empresas, você disseminar informações e mudar todo o regimento dentro do próprio país, você engessar nas pessoas uma ideologia e as próprias pessoas começarem a lutar por aquilo. Que é o que acontece, por exemplo, quando a gente tem a questão de prisão hoje. Lembrem que a direita sobe com um discurso de não, tem que prender quem é corrupto e não sei o que, não sei o que. Só que quando um dos deles é preso, ocorre uma mobilização de um grupo de pessoas, assim, um grupo razoável de pessoas. E pessoas que estão, em certa medida, radicalizadas. Não para a esquerda, eu digo, mas realmente revoltados com o bagulho. E é isso que me leva a pensar a que nível essa dispersão ideológica e econômica, que vai afetar, né, política e social, na verdade não é um novo modelo de atuação. Onde você coloca os próprios grupos internos para fazer todo o serviço e você desgruda seu nome, inclusive ideológico. Porque hoje a gente, por exemplo, quando a gente vai discutir o que o MBL fala, o que a Gabriela Prioli fala, você não fala como se tivesse toda uma teoria e alguém por trás de tudo isso. E por mais que tenha, são pessoas desconexas. E aí entra uma das grandes questões que o André Alcurúbico consegue descrever através de outros pensadores, não é uma teoria dele, que é a teoria da comunicação, que a comunicação é primeiro feita em linha, no sentido de que uma empresa, um pensador vai iniciar um raciocínio. Esse raciocínio que vai em linha, ele vai ser expressado em rede para um grupo de pessoas que vão ser líderes, que vão ser as pessoas que vão entrar em contato,
e essas pessoas elas vão dispersar em teia para pessoas que não têm conhecimento de quem está por trás e que vários intelectuais orgânicos da classe burguesa se formem. E aí você consegue condensar pessoas que vão falar para um grupo de pessoas cada vez mais, que vão ter coisas simplistas, que vão estar dispersando mensagens iguais ao mesmo tempo, em várias redes, que vão saber usar robôs, que vão ter dinheiro porque tem um financiamento e por aí vai, e que vão conseguir fazer uma dispersão de uma ideia num nível rápido, assim ó, num passo. E isso, se a gente estuda as direitas, foi o que eles se projetaram nos últimos anos. E aí a gente tem, surgindo aqui, por exemplo, o debate sobre a privatização das prisões. E ele veio forte nos últimos anos, ele não veio fraco, ele veio forte. As prisões F-Type na Turquia foram inspiradas no recente surgimento da prisão de segurança supermáxima dos Estados Unidos, cujo objetivo seria controlar presos que de outra forma seriam impossíveis de controlar, mantendo-os em confinamento solitário, permanente e submetendo-os a diferentes graus de privação sensorial. Em seu relatório mundial de 2002, a Human Rights Watch dedicou especial atenção às preocupações citadas pela proliferação de prisões de segurança supermáxima, ultramodernas, originalmente predominante nos Estados Unidos. O modelo Supermax passou a ser cada vez mais adotado em outros países. Os prisioneiros confinados nessas instalações passavam uma média de 23 horas por dia em suas celas, submetidos a um isolamento social extremo, a ociosidade forçada e a oportunidades recreativas e educacionais extremamente reduzidas. Enquanto as autoridades penitenciárias defendiam o uso de instalações de segurança supermáxima, afirmando que elas abrigavam apenas os presos mais perigosos, insubordinados e propensos a escapar, havia poucas garantias no sentido de evitar que outros prisioneiros fossem transferidos de maneira arbitrária ou discriminatória para essas instalações. Na Austrália, o inspetor dos serviços de custódia descobriu que alguns prisioneiros estavam sendo mantidos indefinidamente em unidades especiais de alta segurança, sem saber o motivo do seu isolamento ou quando ele terminaria. Olha que perfeito que não seria isso para controlar, por exemplo, na Turquia, que a resposta ela vem por nomes da esquerda, né? A luta contra isso. Pô, e aí, se você conseguir prender certas pessoas da esquerda e colocar nesse sistema? Não tem contato com fora, não tem contato entre eles, não tem contato com mais ninguém. Acabou. Você não precisa torturar pessoas, não precisa arrancar informação. Deixa ela lá. E aí você não precisa de uma ditadura. Olha que doideira, você não precisa de uma ditadura. Porque isso daí já vai ser feito. É uma ditadura. Entre os muitos países que construíram recentemente prisões de segurança supermáxima, está a África do Sul. A construção da prisão de segurança supermáxima em Kokstad, na província de KwaZulu-Natal. Foi concluída em agosto de 2000, mas a inauguração oficial só ocorreu em maio de 2002. Ironicamente, o motivo para o atraso foi a disputa por água entre a prisão e um novo projeto habitacional de baixo custo. Ressalto a adoção da prisão de segurança supermáxima pela África do Sul por causa da aparente facilidade com que essa versão mais repressiva da prisão dos Estados Unidos se estabeleceu em um país que recentemente iniciou um projeto para construir uma cidade democrática, não racista e não sexista. A África do Sul foi o primeiro dos países do mundo a criar garantias constitucionais, foi o primeiro, para os direitos dos homossexuais e aboliu imediatamente a pena de morte após o fim do apartheid. No entanto, seguindo o exemplo dos Estados Unidos, o sistema prisional sul-africano está se expandindo e se tornando cada vez mais opressivo. A empresa privada de serviços prisionais Wackenhut, nos Estados Unidos, fechou vários contratos com o governo sul-africano e, ao construir prisões privadas, legitima ainda mais a tendência da privatização. E aqui entra a grande questão, né? Qualquer projeto de democratização que busque o fim de certas contradições e opressões do sistema capitalista, sem a luta pelo fim do sistema capitalista, acaba resvalando nas mesmas coisas, acaba voltando, E essa privatização afeta a disponibilidade de serviços básicos e públicos à educação, na economia como um todo. Então a participação da África do Sul no complexo industrial prisional constitui um grande obstáculo à criação de uma sociedade democrática.
Nos Estados Unidos, a gente já sente esses efeitos insidiosos e socialmente prejudiciais da expansão prisional. A expectativa social dominante é de que homens jovens negros, latinos, nativos americanos e oriundos do Sudeste Asiático, e cada vez mais também mulheres, passem naturalmente do mundo livre para a prisão, onde se supõe que seja seu lugar. Apesar dos importantes ganhos dos movimentos sociais antirracistas durante o último meio século, o racismo se esconde dentro das estruturas institucionais e seu refúgio mais certo é o sistema prisional. A prisão racista de diversos imigrantes oriundos de países do Oriente Médio após o ataque de 11 de setembro de 2001 e a subsequente retenção de informações sobre o nome de um grande número de pessoas presas em centros de detenção do Serviço de Imigração, alguns dos quais pertencem e são administrados por corporações privadas, não pressagiam um futuro democrático. A detenção incontestada de um número cada vez maior de imigrantes sem documentos, oriundos do hemisfério sul, tem sido consideravelmente favorecidas pelas estruturas e ideologias associadas ao complexo industrial prisional. Não poderemos avançar na direção da igualdade e justiça no século XX se não estivermos dispostos a reconhecer o enorme papel desempenhado por esse sistema no sentido de ampliar o poder do racismo e da xenofobia. Calma aí, deixa eu tirar um nó que tem no meu cabelo. Pronto. A oposição radical ao complexo industrial prisional global vê o movimento antiprisional como um meio vital para expandir o terreno no qual a busca pela democracia possa se desdobrar. Esse movimento é, portanto, antirracista, anticapitalista, antissexista, anti-homofóbico e antiprisional. Ele exige a abolição da prisão como a forma dominante de punição, mas ao mesmo tempo não adianta superar o sistema prisional, sendo que, por exemplo, o sistema judiciário ainda continuará burguês. É isso. Na verdade, diria Pachucanes, o direito é burguês. A única forma de superação é a eliminação do direito. E diria Carlos Rivera Lugo, nenhuma vida a mais ao direito. Puta que pariu. Ah, delícia. Desculpa, eu fico animado com essas coisas assim. Voltando aqui. Ele exige a abolição da prisão como a forma dominante de punição, mas ao mesmo tempo reconhece a necessidade de solidariedade genuína para com os milhões de homens, mulheres e crianças que estão atrás das grades. Um dos grandes desafios desse movimento é levar adiante um trabalho que crie ambientes mais humanos e habitáveis para as pessoas na prisão, sem reforçar a permanência do sistema prisional. Me radicalizei muito tarde, senão nem teria começado o curso de Direito. Putz, eu boto fé, mano. Boto fé. Ontem eu tava com uma parça lá no bagulho do Alisson Mascaro, né? E aí, tipo, todo mundo lá do Direito, eu das Sociais, minha amiga do jornalismo, né? Só que aí o Alisson me conhece, eu falei, essa não é minha amiga e tal. Aí ele perguntou, né? Não, você faz Sociais? Ela falou, não. Ele falou, né? Bom, pelo menos alguém aqui nessa sala tem consciência de que escolher um curso melhorzinho, né? Aí ele, mas o que você faz? Ela, jornalismo, meu. Ele olhou pro nada assim, tipo, assim, tipo, Sociais tem, né, toda uma base, pode ser, só que minha melhor aula foi com um cara do direito que foi o Alisson, tá ligado? É foda. E agora ela termina com uma pergunta que é quase o parágrafo todo, tá? Como então alcançar o equilíbrio entre estar atento de maneira fervorosa à necessidade dos prisioneiros, exigindo condições menos violentas, o fim do abuso sexual estatal, melhores cuidados médicos e mentais, mais acesso a programas de tratamento para o vício de drogas, melhores oportunidades de trabalho educativo, sindicalização da mão de obra penitenciária, maior conexão com as famílias e as comunidades, penas mais curtas ou alternativas, e ao mesmo tempo defender alternativas às penas de encarceramento como um todo, o fim da construção de prisões e estratégias abolicionistas que questionam o lugar da prisão em nosso futuro? E assim ela encerra o parágrafo, com essa puta pergunta que condensa justamente como a gente vai lutar, em certo sentido, por medidas que são reformas para a gente melhorar as condições, mas também propor alternativas abolicionistas que visem o fim desse sistema, porque esse sistema não tem futuro no socialismo. E vai ser o próximo parágrafo, que vai ser nossa última discussão sobre Angela Davis, desse livro, pelo menos. Espero trazê-la mais vezes, com certeza. Mas a gente volta quarta que vem, então, para continuar com Angela Davis. Sobre Angela Davis é isso. Antes da gente encerrar e tal, isso aqui, não esqueçam de seguir nossas redes sociais, @morcego_, Marcos _. A gente tem o podcast Caverna do Morcego. A gente tá, aqui na Twitch, terças e quartas, obrigatoriamente. E além disso, a gente tem aí como apoiar o podcast, caso você queira,
em @morcego, _marcos, em apoia.se/caverna-morcego ou o pix mpbl97531 @gmail.com, o QR Code também tá na tela. Enfim, família, vocês gostaram da live de hoje? Vocês ficaram quietos? Vocês estão muito quietos ultimamente, eu não gosto disso. Não acho da hora. Muito quietos. Vocês estão em silêncio, não sei... Sei não, hein? Excelente leitura. Pô, obrigado, camarada Amanda. Uma honra ter você aqui direto. Gosto de trocar ideia com você, de verdade. Papo 10. Bom, família, então, já que ninguém tá falando nada, eu vou encerrando. Eu vou fazer uma raid pro Kinoko, então permaneçam aí, tá? Kinoko tá ao vivo lá, e ele tá estudando, tá? Então é isso. Quem for estudar agora, é porque como eu tenho que, enfim, vai ser uma correria agora, eu tenho que me arrumar ainda, pá. Mas é isso. Muito obrigado pela presença geral, tá ligado? Obrigado mesmo por estar fortalecendo, por estarem aqui comigo. Kinoko 1? É isso, né? Deixa eu copiar porque eu não sei se é isso. Kinoko 1, isso mesmo. Então, eu vou colocar a musiquinha pra encerrar. Fiquem aí, pelo menos pra chegar a raid, dar uma boa tarde pro Kinoko e a gente volta aqui. Pode ser? A gente volta aqui não, e vocês ficam lá ou vão embora. É isso, mas depois de dar um oi pra ele. É isso, raid rolando, vou colocar a musiquinha aqui pra vocês. Até mais, um beijão no coração de todos. Qualquer coisa, pode chamar nas redes sociais. Beijão.